Capítulo 1.2 Os 7 passos simples para a liberdade financeira. Crie uma renda para a vida toda. Uma viagem de 1000 milhas deve começar com o primeiro passo. Lao Tzu. Conte-me uma coisa. Você já teve aquela experiência, sabe? A experiência completamente humilhante de jogar videogame com uma criança. Quem é que ganha sempre? A criança, é claro. Mas como ela faz isso? Ela é mais inteligente, mais rápida, mais forte. Eis aqui como funciona. Você está visitando sua sobrinha, ou sobrinho, e ele, ou ela, diz: venha brincar comigo, tio Tony. Você imediatamente protesta: não, não, eu não conheço esse jogo. Jogue você. E a criança diz: vamos, é fácil, eu te ensino. Então, ela atira em alguns sujeitos malvados que aparecem na tela. Você ainda resiste. E aí ela começa a implorar: vamos, vamos, por favor, por favor, por favor. Você adora essa criança. Então você cede. E ela diz as palavras que o colocam no lugar de um iniciante. Você começa. Então você decide que vai fazer isso valer a pena. Você vai mostrar para essa criança como é que se faz. E depois, bom, em 3,4 segundos, você está morto. Um tiro na lateral da cabeça. Aniquilado. Aí a criança pega a arma. E de repente é bam. Os bandidos caem do céu e zumbem por todos os lados, em uma velocidade cada vez maior. A criança antecipa cada movimento e elimina um por um. Cerca de 45 minutos depois, é a sua vez novamente. Agora você está irritado, e ainda mais empenhado. Nesta rodada você dura 5 segundos completos. E a criança brinca por mais 45 minutos. Você já sabe como funciona. Ora, porque eles sempre ganham. Porque têm reflexos melhores. Porque são mais rápidos. Não, é porque já jogaram antes. As crianças já conhecem um dos maiores segredos para a riqueza e o sucesso na vida. Elas conseguem antecipar o caminho à sua frente. Lembre-se, a antecipação é o poder supremo. Os perdedores reagem. Os líderes se antecipam. E nas próximas páginas você vai aprender a se antecipar com os melhores dos melhores. Ray Dalio, Paul Tudor Jones e o exército de 50 outros extraordinários líderes financeiros que conhecem o caminho à sua frente. Eles estão aqui para ajudá-lo a antecipar os problemas e desafios no caminho até a liberdade financeira, para que você não se machuque ao longo do percurso. Como diz Ray Dalio, lá fora existe uma selva repleta de coisas que podem matá-lo financeiramente. E você precisa de guias confiáveis que o ajudem a atravessá-la. Com auxílio desses guias, vamos apresentar um plano que o ajudará a antecipar os obstáculos, evitar o estresse desnecessário e chegar ao seu destino financeiro ideal. Eu gostaria de dar uma rápida visão geral da direção que estamos adotando e da maneira como este livro está configurado, para que você possa fazer melhor uso dele. Antes de fazermos isso, sejamos claros sobre o nosso verdadeiro propósito. Este livro está comprometido com um resultado principal: prepará-lo para que você tenha uma renda para a vida toda, sem precisar trabalhar novamente. A verdadeira liberdade financeira. E a boa notícia é que ela pode ser alcançada por qualquer um. Mesmo que você esteja começando com dívidas, no fundo do poço, sem exagero traço, com pouquíssimo tempo, sem foco consistente e as estratégias corretas aplicadas, você pode alcançar a segurança financeira ou até mesmo a independência em poucos anos. Antes de avaliarmos os passos, vamos observar por que estar financeiramente seguro parecia tão simples antigamente. O que mudou e o que precisamos fazer. Vamos começar com uma pequena lição de história. É possível ser jovem sem ter dinheiro, mas não se pode ser velho sem ele. Tennessee Williams. Tudo o que se refere à sua vida financeira parece muito mais difícil nos tempos atuais, não é? Tenho certeza de que você já se perguntou por que é tão difícil economizar dinheiro e se aposentar confortavelmente. Nos acostumamos a tratar a aposentadoria como um dado predeterminado em nossa sociedade, um estágio sacrossanto da vida. Mas não nos esqueçamos de que a aposentadoria é um conceito relativamente novo. De fato, a ideia serviu apenas a uma geração ou duas. Para a maioria de nós,
nossos pais e avós. Antes deles, as pessoas geralmente trabalhavam até não poder mais, até morrer. Você se lembra da história desse benefício? Quando surgiu a Seguridade Social, ela foi criada sob o governo de Franklin Delano Roosevelt, durante a Grande Depressão, quando não havia rede de seguridade social para as pessoas idosas e doentes. Idoso era um conceito diferente naquela época. A expectativa média de vida nos Estados Unidos era de 62 anos. Só isso. E os benefícios da aposentadoria pela Seguridade Social deveriam começar a valer a partir dos 65 anos, de modo que não se esperava que todos usufruíssem dela, pelo menos não por muito tempo. Na verdade, o próprio Roosevelt não viveu o suficiente para receber seus benefícios. Não que ele precisasse deles. Ele morreu aos 63 anos. A Lei de Seguridade Social aliviou o sofrimento de milhões de norte-americanos durante um período de crise, mas nunca pretendeu substituir a poupança destinada à aposentadoria. Apenas servir como complemento para cobrir as necessidades mais básicas. E o sistema não foi projetado para o mundo em que vivemos hoje. Eis aqui a nova realidade. Há uma possibilidade de 50% de que, entre os casais casados, pelo menos um dos cônjuges viverá até os 92 anos. E uma possibilidade de 25% de que um deles viverá até os 97 anos. Uau! Vamos alcançar uma expectativa de vida de 100 anos muito rapidamente. Com vidas mais longas, esperamos por anos mais longos, muito mais longos, para nossa aposentadoria. Há 50 anos, o tempo médio de aposentadoria era de 12 anos. Espera-se que alguém que se aposente hoje aos 65 anos viva até os 85 ou mais. Isso significa mais de 20 anos de aposentadoria. E essa é a média. Muitos viverão mais e terão 30 anos de aposentadoria. Não é realista financiar uma aposentadoria de 30 anos de duração com 30 anos de trabalho. Não se deve imaginar que é possível reservar 10% de sua renda para financiar uma aposentadoria tão longa. John Chauvin, professor de economia da Universidade de Stanford. E quanto tempo você espera viver? Todos os avanços que estamos vendo na tecnologia médica podem acrescentar anos à sua vida, ou décadas. Das células tronco até a impressão tridimensional de órgãos e a regeneração celular, as tecnologias estão surgindo em todos os lugares. Você ficará sabendo sobre elas no capítulo 7.1. O futuro é mais brilhante do que você pensa. É uma dádiva, mas você está preparado? Muitos de nós não estamos. Uma pesquisa recente realizada pela MassMutual pediu aos nascidos na geração do Baby Boom que citassem o seu maior medo. Qual você acha que era? A morte? O terrorismo? A peste? Não. O medo número 1 dos pertencentes à geração do Baby Boom era o viver mais do que os recursos financeiros que haviam poupado. A morte, a propósito, ficou em um distante segundo lugar. Os nascidos na geração do Baby Boom têm o direito de ficar assustados, assim como os da geração Y. De acordo com um estudo da Ernst Young, 75% dos norte-americanos podem esperar que seus ativos vão desaparecer antes de sua morte. E a rede de segurança da Seguridade Social, caso ela sobreviva à próxima geração, não vai propiciar um padrão de vida razoável por si só. O benefício médio atual é de $1.294 por mês. Até onde você acha que isso se estenderá se você morar em Nova York, Los Angeles, Chicago ou Miami? Ou quanto tempo o sistema equivalente vai funcionar no seu país se você mora em Londres, Sydney, Roma, Tóquio, Hong Kong ou Nova Delhi? Independentemente de onde você mora, se você não tiver outra fonte de renda, pode acabar como o recepcionista mais bem vestido do Walmart. É óbvio que, mais do que nunca, precisaremos esticar nossa renda da aposentadoria, no meio de uma economia estagnada, em um momento em que muitos estão lutando para recuperar terreno. Como reagimos a essa emergência crescente? Muitos de nós consideramos o problema tão doloroso e tão perturbador que simplesmente o bloqueamos e esperamos que ele desapareça. Segundo o EBRI, o Employee Benefit Research Institute, Instituto de Pesquisas de Benefícios aos Empregados, em tradução livre,
48% de todos os norte-americanos que trabalham ainda não calcularam de quanto dinheiro precisarão para se aposentar. Sim, 48%. É um número surpreendente. Quase metade de nós ainda precisa de um dos primeiros passos no sentido de planejar o futuro financeiro. E a hora do ajuste de contas está chegando. Então, qual é a solução? Começa pelo passo 1. Tomar a decisão financeira mais importante de sua vida. No momento em que você terminar este livro, não apenas terá um plano automatizado para poupar e investir, como saberá criar renda sem ter de trabalhar. Espere um segundo. Isso é bom demais para ser verdade. Você deve estar pensando, e tudo o que parece bom demais para ser verdade provavelmente é, certo? No entanto, tenho certeza de que você sabe que há algumas exceções à regra. Como você reagiria se eu lhe dissesse que hoje em dia existem instrumentos financeiros que permitem que você ganhe dinheiro quando os mercados sobem e não perca um centavo quando eles caem? 20 anos atrás, teria sido impossível que os investidores comuns imaginassem uma coisa como essa. Mas os investidores que usaram essas ferramentas, em 2008, não perderam dinheiro nem noites de sono. Tenho esse tipo de segurança e de liberdade com a minha família. É uma sensação incrível saber que nunca lhe faltará o sustento. E eu quero assegurar que você também consiga isso para você e sua família. Neste livro, vou ensinar você a criar uma fonte de renda vitalícia e garantida. Um salário para a vida toda, sem nunca ter de trabalhar novamente. Não seria ótimo abrir o seu e-mail no fim do mês e, em vez de encontrar um extrato com um saldo que você torceria para não ter diminuído, aparecesse um cheque em seu lugar? Imagine isso acontecendo todos os meses. Isso é renda para a vida toda. E há uma maneira de consegui-la. Na seção 2 você vai aprender a compor seus investimentos em um considerável pecúlio, que eu chamo de limiar crítico traço, permitindo que você ganhe dinheiro até mesmo enquanto está dormindo. Com algumas estratégias simples, você vai ser capaz de criar uma fonte de renda garantida, possibilitando que construa, gerencie e desfrute de sua própria pensão pessoal, sob suas próprias condições. Provavelmente, você vai ter dificuldade para imaginar que já existe uma estrutura disponível, capaz de lhe propiciar 100% de proteção ao capital. O que significa que você não perderá seu investimento. Os retornos em sua conta estão diretamente ligados aos resultados positivos do mercado de ações, por exemplo, o S&P 500. Então, se o mercado de ações subir, você vai começar a ter participação nos ganhos. Mas, se ele cair, você não vai perder. Você também pode converter o saldo de sua conta em uma renda garantida, cujo fim você não vai ver. Pode parar de imaginar. Essa estrutura está bem aqui. É uma das oportunidades que estão disponíveis para investidores como você. E você vai ler sobre isso no capítulo 5.3. Quero que fique bem claro que não estou sugerindo aqui que, mesmo com uma renda garantida para o resto da vida, você pretenda parar de trabalhar quando atingir a idade usual para se aposentar. Provavelmente, você não vai parar. Estudos mostram que, quanto mais dinheiro você ganha, mais chances tem de continuar trabalhando. Antigamente, o objetivo era ficar rico e se aposentar aos 40 anos. Agora, o objetivo é ficar rico e trabalhar até os 90. Quase a metade dos indivíduos que ganham 750 mil dólares por ano ou mais afirma que nunca vai se aposentar. Se isso por acaso acontecer, a idade mínima cogitada é 70 anos. E quanto aos Rolling Stones, é o Mick Jagger, com 73 anos e ainda sacudindo o mundo. Pense, ainda, em magnatas de negócios, como Steve Wynn, com 75 anos. Warren Buffett, com 86 anos. Rupert Murdoch, com 85 anos. Sumner Redstone, com 93 anos. Nessas idades, todos eles ainda estavam administrando seus negócios e arrasando. Provavelmente, ainda estão. Talvez você também esteja. Mas o que acontece se não pudermos trabalhar, ou não quisermos trabalhar mais? A Seguridade Social por si só não será muito reconfortante em nossa aposentadoria. Com 10 mil representantes da geração do Baby Boom completando 65 anos todos os dias,
e a proporção entre idosos e jovens ficando cada vez mais desequilibrada, talvez a seguridade nem exista mais, pelo menos na forma como a conhecemos hoje. Em 1950 havia 16,5 trabalhadores contribuindo com o sistema de seguridade social para sustentar uma pessoa que receberia os benefícios. Agora, existem 2,9 trabalhadores por destinatário. Essa proporção lhe parece sustentável? Em um artigo intitulado It is a 401k World, é um mundo de 401k, Thomas Friedman, colunista do New York Times e autor campeão de vendas, escreveu: se você for automotivado, uau, este mundo é perfeito para você. Todos os limites já desapareceram. Mas, se você não for, este mundo será um desafio, porque as paredes, os tetos e os pisos que protegiam as pessoas também estão desaparecendo. Ponto. Haverá menos limites, mas também menos garantias. Cada vez mais sua contribuição específica definirá seus benefícios específicos. O mero fato de participar não será mais suficiente. Quanto às doces pensões empregatícias com as quais os nossos pais e avós contavam na aposentadoria, elas também estão seguindo o caminho dos ferreiros e das telefonistas. Apenas cerca de metade da força de trabalho do setor privado nos Estados Unidos está coberta por algum tipo de plano de aposentadoria, e a maioria, hoje em dia, pertence ao modelo faça você mesmo ou assuma todos os riscos. Se você for funcionário municipal, estadual ou federal, ainda pode desfrutar de uma pensão patrocinada pelo governo. Mas a cada dia que passa surgem mais pessoas, como aquelas de Detroit e San Bernardino, se perguntando se esse dinheiro ainda estará disponível quando chegar sua hora de recebê-lo. Qual é, então, o seu plano de aposentadoria? Você tem uma pensão, um plano 401k, uma IRA, conta de aposentadoria individual, na sigla em inglês. Hoje, cerca de 60 milhões de norte-americanos fazem parte de planos 401k, totalizando mais de 3,5 trilhões de dólares. Mas eles podem ser um negócio ruim, e até mesmo desastroso, se você estiver em um daqueles planos com comissões elevadas que dominam o mercado. É por isso que, se estiver participando de um plano 401k, você precisa ler o capítulo 2.5. Mito 5. Sua aposentadoria está a apenas um 401k de distância. O que você vai aprender e as mudanças simples que é capaz de fazer podem transformar sua vida, lhe trazendo a paz de espírito e a certeza que você necessita hoje. Significando a diferença entre se aposentar cedo e não conseguir se aposentar de forma alguma. Morte e impostos. As únicas certezas. Para não sermos surpreendidos pelos mercados voláteis, que se movem mais rápido do que a velocidade da luz, literalmente, impostos exorbitantes, e ocultos, e um sistema de pensões ultrapassado, não nos esqueçamos do nosso bom e velho amigo, o homem do imposto. O homem do imposto. Ele vai levar até 50% ou mais. Muito obrigado. De tudo que você ganhar. Se você achava que os impostos ocultos eram o único empecilho para o acúmulo de riqueza, esqueceu o maior culpado de todos. Até certo ponto, todos nós sabemos que os impostos podem ser um obstáculo, mas poucos percebem o quanto eles roubam de nossa capacidade de alcançar a liberdade financeira. Os investidores sofisticados sempre souberam disso. O que importa não é o que você ganha, mas o que você consegue guardar. Os maiores investidores do mundo compreendem a importância da eficiência fiscal. Qual é o poder de destruição dos impostos quando compostos ao longo do tempo? Vamos tentar uma metáfora. Digamos que você tem $1 e, de alguma forma, consiga dobrá-lo a cada ano durante 20 anos. Todos nós conhecemos esse jogo. Ele se chama capitalização composta, certo? Depois do primeiro ano, você duplicou seu dólar para $2. Ano 2, $4. Ano 3, $8. Ano 4, $16. Ano 5, $32. Se você tivesse de adivinhar,
Quanto você acha que o seu dólar teria se valorizado no ano 20? Não trapaceie nem tente colar. Faça uma pausa e adivinhe. Por meio da magia da capitalização composta, em apenas 2 décadas o seu dólar se transforma em... Rufem os tambores, por favor. US$ 1.048.576. Esse é o incrível poder da capitalização composta. Na qualidade de investidores, nós queremos acessar esse poder. Mas, claro, o jogo não é tão simples assim. No mundo real, a César o que é da César. O homem do imposto quer a sua fatia. Então, qual será o impacto dos impostos sobre essa mesma situação? Mais uma vez, adivinhe. Se você tiver a sorte de pagar apenas 33% de impostos por ano, a que patamar você acha que o seu dólar terá crescido ao fim de 20 anos, após a incidência dos impostos? Novamente, faça uma pausa e adivinhe de verdade. Bem, se o número antes dos impostos era de US$ 1.048.576, com um imposto de 33%, o valor estaria em torno de 750 mil, ou mesmo 500 mil dólares. Pense novamente, Kemosabe. Agora vamos observar a coluna seguinte e constatar o incrível poder da fuga dos dólares quando retiramos um valor para pagar os impostos todos os anos, antes da composição composta, dobrando a conta, assumindo uma taxa anual de 33%. Ao fim desses mesmos 20 anos, o montante líquido real com o qual você ficará é de pouco mais de 28 mil dólares. Isso mesmo, 28 mil dólares. Uma diferença de mais de $1 milhão, e isso porque ainda nem levamos em conta os impostos estaduais. Em alguns estados, como Califórnia, Nova York e Nova Jersey, é bem provável que o valor final ainda seja significativamente menor. Certamente esse cenário de duplicação e fuga de dólares é baseado em ganhos que você nunca verá no mundo real, mas ilustra o que pode acontecer quando negligenciamos o impacto dos impostos em nosso planejamento financeiro. Considerando o modo como as coisas estão acontecendo em Washington, você acha que os impostos vão aumentar ou diminuir nos próximos anos? Nem precisa responder. Na seção 5 vou lhe dar a dica que, até agora, estava disponível apenas para investidores sofisticados ou indivíduos com um patrimônio líquido extremamente elevado. Vou mostrar o que os investidores mais inteligentes já fazem, como retirar os impostos da equação, usando o que o New York Times chama de segredo dos iniciados para os abastados. É um método aprovado pela Receita Federal IRS, na sigla em inglês, que aumenta seu dinheiro livre de impostos, e você não precisa ser rico nem famoso para tirar proveito dele. Ele poderia, literalmente, ajudá-lo a alcançar a independência financeira com 25% a 50% mais rapidez, dependendo da sua faixa de tributação. Ninguém é livre não sendo senhor de si mesmo. Epiteto, com plano ou sem plano. O fato é que o futuro está chegando rápido. De acordo com o Center for Retirement Research, Centro de Pesquisa sobre a Aposentadoria, em tradução livre, 53% dos agregados familiares norte-americanos estão sob risco de não ter dinheiro suficiente na aposentadoria para manter seus padrões de vida. Isso representa mais da metade. E lembre-se, mais de 1/3 dos trabalhadores têm menos de $1.000 poupados para a aposentadoria, não se excetuando as pensões e o preço da moradia, enquanto 60% têm menos de $25.000. Como isso pode acontecer? Não podemos colocar toda a culpa na economia. A crise da poupança começou muito antes do recente colapso financeiro. Em 2005, a taxa de poupança pessoal era de 1,5% nos Estados Unidos. Em 2013, ela chegou a 2,2% após superar 5,5% no auge da crise. O que há de errado nesse panorama? Não vivemos isolados. Sabemos que precisamos economizar mais e investir. Então, por que não fazemos isso? O que está nos impedindo? Vamos começar admitindo que nem sempre os seres humanos agem racionalmente. Alguns de nós gastamos com bilhetes de loteria,
mesmo sabendo que as chances de ganhar o prêmio máximo do Powerball são de 1 em 175 milhões, e que há 251 mais probabilidades de sermos atingidos por um raio. Na verdade, eis aqui uma estatística que vai surpreender você. Os lares norte-americanos gastam em média $1.000 por ano em loterias. Minha primeira reação quando ouvi isso de meu amigo Shlomo Benatzi, célebre professor de finanças comportamentais da UCLA, foi: não é possível. De fato, participei recentemente de um seminário e perguntei ao público quantos já haviam comprado um bilhete de loteria. Em uma sala de 5 pessoas, menos de 50 levantaram as mãos. Se apenas 50 pessoas de um total de 5 estão fazendo isso, e a média é de dólares, então há inúmeras pessoas comprando ainda mais do que isso. A propósito, o recorde pertence a Singapura, onde os lares médios gastam $4 por ano. Você tem alguma ideia do que 1, 2, 3 e $4 reservados e compostos ao longo do tempo poderiam significar para você? No próximo capítulo você vai descobrir que é necessário muito pouco dinheiro para garantir de $500 mil a $1 milhão ou mais em sua aposentadoria sem exigir quase nenhum tempo de gerenciamento. Vamos voltar à economia comportamental e verificar se não podemos encontrar alguns pequenos truques que poderiam fazer a diferença entre a pobreza e a riqueza. Os economistas comportamentais tentam descobrir por que nós cometemos os erros financeiros que cometemos e como corrigi-los, mesmo sem estarmos plenamente conscientes deles. Muito legal, não? Dan Ariely, renomado professor de economia comportamental da Universidade de Duke, estuda as formas como os nossos cérebros nos enganam regularmente. Os seres humanos evoluíram para depender da visão, e grande parte do nosso cérebro é dedicada à visão. Mas com que frequência os nossos olhos nos enganam? Dê uma olhada nas 2 mesas abaixo. Se eu perguntasse qual é a mais longa, a estreita, a esquerda, ou a larga, a direita, a maioria das pessoas escolheria naturalmente a mesa da esquerda. Se você fosse uma dessas pessoas, estaria errado. Os comprimentos de ambas as mesas são exatamente os mesmos. Pode medir se não acredita em mim. Ok, vamos tentar de novo. Qual mesa é mais longa desta vez? Você não apostaria tudo que a da esquerda continua sendo a mais longa. Você conhece a resposta, e mesmo assim o seu cérebro continua a enganá-lo. A da esquerda ainda parece mais longa. Seus olhos não conseguem acompanhar seu cérebro. Nossa intuição nos engana de maneira repetitiva, previsível e consistente, afirmou Ariely em uma memorável conferência TED. E não há quase nada que possamos fazer quanto a isso. Ora, se nós cometemos esses erros com a visão, instrumento com o qual nós, teoricamente, temos um desempenho aceitável, qual é a probabilidade de cometermos ainda mais erros em áreas nas quais não somos tão bons? Na tomada de decisões financeiras, por exemplo, acreditando ou não que tomamos boas ou más decisões financeiras, assumimos que estamos no controle das decisões que tomamos. A ciência sugeriria que não estamos. Assim como as ilusões visuais às quais somos suscetíveis, Ariely me revelou mais tarde, em uma entrevista, que ele atribui muitos de nossos erros na tomada de decisão às ilusões cognitivas. Um exemplo claro: se você entrasse no departamento de trânsito local amanhã e lhe perguntassem: você tem vontade de doar os seus órgãos? Como você acha que responderia? Alguns de nós diriam imediatamente que sim, e nos consideraríamos abnegados e nobres. Outros talvez fiquem sem reação, chocados pela morbidez da pergunta e declinem. Quem sabe você arrisque e diga que precisa de tempo para pensar. De qualquer maneira, você imaginaria que sua decisão estaria baseada no livre-arbítrio. Você é um adulto competente e capaz, qualificado para determinar se deve ou não doar seus órgãos a fim de salvar uma vida. Mas eis aqui a questão: grande parte disso depende do lugar onde você mora. Se você estiver na Alemanha, há cerca de uma chance em 8 de você doar seus órgãos. Cerca de 12% da população doa. Enquanto isso, na Áustria, país vizinho, 99% das pessoas doam seus órgãos. Na Suécia, 89% doam,
mas na Dinamarca o índice é de apenas 4%. Qual é o problema? Por que tanta disparidade? Isso poderia estar relacionado com a religião, ou com algum fator ligado ao medo. Está baseado na cultura. A resposta não é nenhuma das opções acima. A enorme disparidade nas taxas de doadores não tem absolutamente nada a ver com as pessoas nem com sua herança cultural. Tem tudo a ver com palavras utilizadas no formulário do Departamento de Trânsito. Em países com os índices mais baixos de doadores, como a Dinamarca, há um quadradinho com a mensagem: assinale aqui se você quiser participar do programa de doadores de órgãos. Nos países com os índices mais altos, como a Suécia, a mensagem é: assinale aqui se você não quiser participar do programa de doadores de órgãos. Esse é o segredo. Ninguém gosta de assinalar quadradinhos. Não é que a gente não queira doar os órgãos. Essa pequena quantidade de inércia faz toda a diferença no mundo. Se um problema for muito avassalador, tendemos a simplesmente congelar e não fazer nada, ou a fazer o que alguém decidiu por nós. Não é culpa nossa, é a maneira como estamos programados a agir. Quanto à doação de órgãos, não é que as pessoas não se importem. Na verdade, elas se importam demais. A decisão é difícil e complicada, e muitos não sabem o que fazer. Porque não temos ideia do que fazer, simplesmente concordamos com tudo o que é escolhido para nós, diz Arely. Esse mesmo senso de inércia, ou de escolher o que alguém escolheu por nós, ajuda a explicar por que apenas 1/3 dos trabalhadores norte-americanos se beneficia dos planos de aposentadoria disponíveis. Isso explica por que tão poucos de nós fizeram um plano financeiro para o futuro. Parece complexo. Não temos certeza do que fazer, e então apostamos ou não fazemos nada. Arely me disse que, no mundo físico, nós entendemos as nossas limitações e vamos construindo soluções em torno delas. Usamos degraus, rampas e elevadores. Por alguma razão, porém, quando projetamos coisas como saúde, aposentadoria e mercado de ações, de alguma forma nos esquecemos da ideia de que somos limitados. Ele disse: acho que, se nós entendêssemos nossas limitações cognitivas da mesma forma que entendemos nossas limitações físicas, mesmo que elas não sejam igualmente óbvias, poderíamos projetar um mundo melhor. Lembre-se do que Ray Dalio afirmou sobre ir para a selva, e que a primeira coisa que ele perguntou a si mesmo foi: o que eu não sei? Se você conhece suas limitações, pode se adaptar e ser bem-sucedido. Se não as conhece, vai se machucar. Meu objetivo neste livro é despertar as pessoas e dar a elas o conhecimento e as ferramentas para assumir o controle imediato de suas vidas financeiras. Para isso, criei um plano que não vai levá-lo a cometer enganos devido ao seu grau de complexidade ou dificuldade, nem vai tomar muito do seu tempo. Por quê? Porque, como vimos com os formulários do Departamento de Trânsito, a complexidade é inimiga da boa execução. Foi por isso que dividi este plano em 7 passos simples e criei um poderoso e novo aplicativo para smartphone, totalmente gratuito, para orientá-lo por meio desses passos. É possível baixá-lo agora mesmo, acessando www.tonyrobbins.com/mastertegami, em inglês. Você pode verificar seu progresso à medida que avança, e comemorar suas vitórias ao longo do caminho. O aplicativo vai lhe dar assistência, responder suas perguntas e dar até mesmo um empurrãozinho quando você precisar. Você vai se empolgar e ter boa vontade, mas algumas distrações ou um surto de inércia podem desviá-lo de seu objetivo. Esse sistema automatizado é projetado para evitar essa situação. E adivinhem, quando você terminar, tudo estará terminado. Depois que seu plano estiver em prática, você vai precisar de 1 hora mais ou menos, 1 ou 2 vezes por ano, para checar se está fazendo progressos. Portanto, não há desculpa para não permanecer no caminho da segurança financeira, independência e liberdade por toda a vida, e ter bastante tempo para desfrutar das coisas que realmente importam para você. Se tudo tiver corrido bem, neste momento sua mente está fervilhando. Eu sei que você deve estar pensando nas inúmeras coisas que já lhe apresentei até o momento, mas estou empenhado em garantir conquistas permanentes em sua vida financeira,
e quero que você tenha uma visão clara do percurso que está à sua frente. Então, vamos dar uma olhada rápida nos 7 passos simples para a liberdade financeira. Se você pertence a uma geração criada entre blogs e tweets, provavelmente está dizendo: por que você simplesmente não resume esses 7 passos? Aliás, o livro todo, em um parágrafo, ou até mesmo em um infográfico. Eu poderia fazer isso, mas conhecer informações não é a mesma coisa que tê-las e seguir adiante. A informação sem a execução é pobre. Lembre-se, estamos nos afogando em informações, mas temos sede de conhecimento. Eu gostaria de preparar sua mente para cada um dos próximos passos. Com isso, você vai estar pronto para adotar as medidas necessárias para garantir que seu caminho até a liberdade financeira se torne uma realidade. Este livro foi pensado para que você domine um assunto que atormenta a maioria das pessoas, pelo fato de elas nunca terem se preocupado em dominar os fundamentos que seriam capazes de libertá-las. E dominar significa se aprofundar. Qualquer pessoa pode ler uma coisa, lembrar-se daquilo e sentir que aprendeu alguma coisa. Mas o verdadeiro domínio pressupõe 3 etapas. A primeira é a compreensão cognitiva. É a sua capacidade de entender o conceito. Todos nós somos capazes de entendê-lo, e muitos de nós já temos uma compreensão cognitiva de finanças pessoais e investimentos. Mas isso e $3 quase seriam suficientes para comprar um café no Starbucks. O que eu quero dizer é que a informação por si só não vale nada. Ela é só o primeiro passo. Você começa a obter um valor verdadeiro quando atinge o segundo passo. O domínio emocional é aquele momento em que você já ouviu alguma coisa várias e várias vezes, e isso já provocou sentimentos suficientes dentro de você, desejos, anseios, medos, preocupações dos quais, agora, você se torna consciente, sendo capaz de usar consistentemente o que aprendeu. Mas o domínio supremo é o físico. Isso significa que você não precisa pensar no que faz. Suas ações são praticamente inatas, e a única maneira de chegar a isso é a repetição consistente. Meu grande professor, Jim Rohn, me ensinou que a repetição é a mãe da habilidade. Vou lhe dar um exemplo perfeito de como fiquei aqui nesse aspecto. Com 20 e poucos anos, decidi que desejava ser faixa preta em artes marciais, e tive o privilégio de conhecer e me tornar amigo do grande mestre John Rei. Foi ele quem trouxe o taekwondo para este país e quem treinou Bruce Lee e Muhammad Ali nessa arte. Eu disse a ele que queria passar para a faixa preta no prazo mais curto da história, e que estava disposto a fazer o que fosse necessário em termos de prática, comprometimento e disciplina para quebrar o recorde. Ele concordou em assumir o meu treinamento. Foi radical. Muitas vezes eu apresentava um seminário e chegava a 1 hora da manhã para treinar. E, então, trabalhava com o mestre por mais 3 ou 4 horas. Eu me contentava com 4 horas de sono, no máximo. Uma noite, após um período particularmente longo praticando o mesmíssimo movimento pelo menos 300 vezes, finalmente me virei para o professor e perguntei: mestre, quando nós podemos passar para o próximo movimento? Ele me encarou severamente e disse: ah, gafanhoto, este é o próximo movimento. O fato de você não conseguir apontar a diferença entre o movimento que acabou de fazer e o que fez antes mostra que você ainda é um aprendiz. As distinções finas são a diferença entre um mestre e um amador. E o domínio requer esse nível de repetição. Em cada repetição, você deve aprender mais. Ele respondeu, com um sorriso. Você entende o que eu quero dizer? Este livro não foi projetado para que você o percorra em uma única tarde. À medida que você ler, vai notar que este livro é diferente de qualquer outra coisa que já encontrou antes, porque ele reflete o meu estilo único de ensinar. Você vai ser questionado com frequência, e eventualmente vai observar fatos e frases que já leu antes. Haverá muitos pontos de exclamação, e não se trata de um erro de revisão. É uma técnica cujo objetivo é destacar ideias-chave e elaborar o conhecimento em sua mente, corpo e espírito, de modo que a ação se torne automática. Nesse momento, você vai começar a ver resultados e colher as recompensas que deseja e merece. Está pronto para o desafio? E lembre-se, isto não é apenas um livro,
é um modelo. Cada uma das sessões foi projetada para ajudá-lo a entender exatamente qual é a sua situação em termos financeiros e ajudá-lo a reduzir a distância entre onde você está agora e onde realmente quer estar. Este trabalho foi pensado para instrumentalizar você não apenas para hoje, mas para o restante de sua vida. Eu sei que, nos estágios seguintes, você vai preferir dar um passo atrás a fim de poder avançar até a próxima etapa. Seção 1. Bem-vindo ao Selva. A jornada começa com o primeiro passo. Como todos os grandes aventureiros, vamos começar pelas orientações básicas sobre a viagem. No capítulo 1.4 você vai aprender um pouco mais sobre a psicologia da riqueza, o que nos impede de alcançá-la e algumas medidas simples para superar esse problema. Você vai descobrir no que realmente está investindo, e vai acessar o poder das melhores estratégias de inovação financeira. Então, no capítulo seguinte, nós vamos levantar voo. Aqui, você vai dar o primeiro dos 7 passos simples e tomar a decisão financeira mais importante de sua vida. A leitura deste capítulo é obrigatória. Você vai aprender que, mesmo com uma pequena quantidade de dinheiro, combinada com o milagroso poder da capitalização composta, é possível se tornar financeiramente independente sem nunca precisar fazer uma fortuna de renda anual. Você vai ativar esse sistema decidindo poupar uma parcela de sua renda e investir esse dinheiro com juros compostos. No panorama geral da economia, você vai se tornar não apenas um consumidor, mas também um proprietário, um investidor com uma participação no futuro. Você vai aprender a construir sua própria máquina de dinheiro automatizada. Um sistema que vai gerar renda durante toda a sua vida, enquanto você dorme. Seção 2. Seja um iniciado. Conheça as regras antes de entrar no jogo. Talvez você já tenha ouvido este velho ditado: quando um homem com dinheiro encontra um homem com experiência, o homem com experiência fica com o dinheiro e o homem com dinheiro fica com a experiência. Agora que você decidiu se tornar um investidor, esta seção explica as regras básicas do jogo, para que você não se torne vítima dos jogadores que acumulam experiência. Este roteiro mostra o caminho para enfrentar a selva de investimentos sobre a qual Ray Dalio falava, com as zonas mais perigosas marcadas com grandes X vermelhos. São os mitos do marketing. Algumas pessoas os chamam de mentiras dos investimentos projetados, muitas vezes, para sistematicamente separar você do seu dinheiro. Você vai ficar sabendo porque os ganhos prometidos pelos fundos mútuos não são aqueles que você de fato recebe. Sei que parece loucura, mas a comissão de 1% que você acredita ser o custo total a ser pago na verdade é apenas uma das mais de 10 taxas potenciais. E o seu fundo mútuo médio pode abocanhar até 60% dos seus ganhos potenciais ao longo do tempo. Lembre-se, só nesta pequena seção você vai economizar entre 250 mil e 450 mil dólares no mínimo, que vão voltar para o seu bolso sem conseguir obter nenhum ganho superior sobre os seus investimentos ao longo de toda uma vida. E você vai ver que essa quantidade está toda documentada. Ela é baseada em estudos, não na minha opinião ou em uma matemática divertida. Também vamos discutir as decepções que podem fazer parte dos fundos ciclo de vida e dos fundos sem encargos. E eu vou apresentar a você uma compreensão real sobre como se proteger das empresas que costumam adaptar esses produtos e estratégias para que elas mesmas obtenham o lucro máximo, e não você. No fim desta sessão você vai ter dado o segundo passo, e, mesmo que possua somente uma pequena soma de dinheiro, vai saber investi-lo como um iniciado. Seção 3. Qual é o preço dos seus sonhos? Ganhe esse jogo. Juntos, vamos explorar os seus sonhos financeiros e definir algumas metas realistas que permitirão que o jogo seja verdadeiramente vencido. A maioria das pessoas não tem ideia de quanto dinheiro elas precisam para alcançar a segurança, a independência e a liberdade financeiras. Então, os números monstruosos que elas têm em suas mentes são tão intimidadores que elas sequer estabelecem um plano para chegar lá. No entanto, no capítulo 3.1 você vai descobrir o que realmente quer, e vai ser empolgante,
Especialmente quando você perceber que os seus sonhos podem estar mais perto do que você pensa. Você não vai apenas sonhar, mas transformar esses sonhos em realidade, em um plano. No capítulo 3.2, funciona de um jeito diferente para cada pessoa. E nós temos o software para personalizar o seu plano. Você pode fazer isso na internet ou no seu aplicativo, onde poderá salvá-lo e alterá-lo quantas vezes quiser, até encontrar um plano realista e viável. Caso você não esteja realizando seus sonhos com a rapidez suficiente, vamos mostrar 5 maneiras de acelerar esse ritmo na sessão 3. Quando você tiver dado o passo 3, não apenas saberá construir riqueza para sua aposentadoria futura, mas também apreciá-la ao longo do caminho. Seção 4. Tome a decisão de investimento mais importante da sua vida. Agora que você está raciocinando como um iniciado, que conhece as regras do jogo e aprendeu que pode vencer esse jogo, é hora de tomar a decisão de investimentos mais importante da sua vida. Onde você coloca o seu dinheiro e em que proporções. Alocação de ativos é o que todo vencedor do Prêmio Nobel, todo gestor de fundos de cobertura, todo grande investidor institucional, sem exceções, me revelaram ser a chave para realizar investimentos bem-sucedidos. Mas quase 99% dos norte-americanos pouco ou nada sabem sobre isso. Por quê? Talvez pareça muito complexo, mas no capítulo 4.1 eu vou simplificar tudo e também lhe mostrar onde encontrar um especialista para ajudá-lo via internet. Alocação adequada de ativos significa dividir o que está sendo investido em compartimentos seguros, de modo a ter paz de espírito, em oposição a compartimentos mais arriscados, mas que podem apresentar maior potencial de crescimento. É a lista dos seus últimos desejos. Quando você concluir o passo 4, não apenas saberá como se tornar rico, mas como permanecer rico. Seção 5. Vantagens sem desvantagens. Crie um plano de renda vitalícia. De que vale investir se você não tem nenhum dinheiro para gastar? A maioria das pessoas tem sido tão condicionada a se concentrar em colocar mais dinheiro em um plano 401k, ou em reforçar sua conta de aposentadoria que se esquece de que, algum dia, vai precisar usar esses recursos como fonte de renda. Pelo fato de os saldos das contas oscilarem, lembre-se, o movimento não é apenas ascendente. Devemos criar e proteger nosso plano de renda. Lembra-se de 2008. Como você se protege da próxima crise? Como você cria um portfólio capaz de evitar a alta volatilidade nos preços? Como você sabe que não vai durar mais que o seu dinheiro, que é o maior medo de várias pessoas? Você pode ser abençoado com uma vida longa, mas talvez isso não seja exatamente uma bênção se você ficar sem dinheiro. Nesta sessão, vamos ter acesso a informações específicas sobre um dos segredos mais bem guardados da comunidade financeira. E eu vou ajudar você a desenvolver um plano de renda vitalícia e garantida. Um fluxo de receita específico que pode ser a base para a sua verdadeira paz de espírito financeira. Exploraremos formas criativas de deter ou limitar drasticamente as perdas e aumentar seus ganhos, usando os veículos de investimento prediletos dos bancos, grandes corporações e alguns dos indivíduos mais ricos do mundo. O que eles sabem que você não sabe é como ter a vantagem sem a desvantagem, e garantir que seus ganhos não sejam consumidos pelos impostos. Seção 6. Invista segundo a cartilha do 0,00% de bilionários. Vamos ouvir o que é bom e o que é desafiador no panorama da economia global, como chegamos aqui e o que pode vir pela frente, sob o ponto de vista de alguns dos pensadores mais objetivos e influentes do mundo financeiro. E aí você conhecerá os mestres do jogo, 12 das mentes mais ricas e brilhantes em finanças, e ficará sabendo o que os orientou em cada situação econômica. Vamos perguntar a Paul Tudor Jones como ele conseguiu ter um ganho mensal de 60% em 1987 ao prever a crise da Segunda-feira Negra, quando o mercado estava pegando fogo ao seu redor. E como, 21 anos depois, ele foi capaz de conseguir quase 30% de ganhos enquanto o mercado perdia quase 50%, e o mundo parecia estar caindo aos pedaços novamente. Além disso,
Vamos analisar como ele evitou perdas e conseguiu ter 28 anos rentáveis consecutivos em cada mercado imaginável, sem nunca perder um centavo. Algumas das pessoas que você encontrará em nossa cartilha dos bilionários, como Charles Schwab, Carl Icahn, T. Boone Pickens, Ray Dalio e Jack Bogle, enfrentaram dificuldades para chegar aonde chegaram. Esses indivíduos não herdaram nenhuma fortuna. Então, como eles chegaram ao topo? Vamos perguntar o que o dinheiro significa para eles, e dar uma olhada em seus verdadeiros portfólios. Quando você tiver terminado o passo 6, vai saber como esse 0,00% investe. Seção 7. Simplesmente faça, aprecie e compartilhe. Aqui, nós vamos chegar a um plano de ação para ajudar você a viver melhor, mais completo, mais rico, mais alegre. E vamos falar sobre o que fazer para permanecer focado. Eu garanto que vamos inundar sua mente com algumas das novas e fascinantes tecnologias que farão até mesmo o futuro próximo ser melhor do que você pensa. Isso é o oposto do que a maioria das pessoas acredita. De acordo com uma pesquisa da NBC e do Wall Street Journal, 76% dos norte-americanos, o maior recorde de todos os tempos, acham que as vidas de seus filhos vão ser piores que as deles. Mas você vai ter uma visão privilegiada sobre o que algumas das mentes mais brilhantes do nosso tempo estão pensando. Vamos ouvir meus amigos Ray Kurzweil, o Edison da nossa época, e Peter Diamandis, criador do Prêmio X, a respeito das novas tecnologias que estão sendo disponibilizadas na internet. Impressoras 3D que transformam seu computador pessoal em uma fábrica, automóveis automáticos, exoesqueletos que permitem aos paraplégicos andar, membros artificiais criados a partir de células únicas, inovações que vão mudar dramaticamente nossas vidas para melhor em um futuro muito próximo. Espero que isso possa inspirar você, e também lhe mostrar que, mesmo que de alguma forma você se dê mal e não conquiste sua independência financeira, ainda assim terá mais qualidade de vida. Aqueles que dispõem de recursos estão olhando para um futuro com possibilidades ilimitadas. Vamos terminar com o simples fato de que o segredo da vida é doar. Compartilhar com os outros não apenas lhe proporciona mais qualidade de vida, mas também vai lhe trazer uma experiência mais alegre. E você vai aprender sobre novas tecnologias que fazem o ato de doar se tornar indolor e divertido. Enquanto você alimenta sua mente e constrói sua própria riqueza, minha esperança é a de que você vai fazer bem o suficiente para ajudar os outros. E lembre-se, agora você é o meu parceiro nos gestos de generosidade. Enquanto você está lendo, algum necessitado está sendo alimentado. Eu não acredito que as pessoas estejam interessadas no significado da vida tanto quanto estão interessadas na experiência de estar vivas. Giuseppe Campbell. Minha intenção foi tornar estes 7 passos simples para a liberdade financeira tão claros e descomplicados quanto possível para você. Agora cabe a você agir e seguir cada um dos 7 passos, um de cada vez, e fazer o que deve ser feito. O que você precisa para ir até o fim. O que funciona melhor para você. Agora vamos criar juntos um plano simples. Alguns podem se sentar e ler o livro inteiro em um fim de semana prolongado. Se fizerem isso, serão tão loucos e obcecados quanto eu, um irmão ou uma irmã trilhando o mesmo caminho. Se você não tiver um fim de semana sobrando, considere ler um capítulo por dia ou uma sessão por semana. Mergulhe aos poucos durante algumas semanas e você chegará lá. Custe o que custar. Essa é uma jornada para a vida toda. Uma jornada que vale a pena dominar. Se você quiser vir comigo, vamos dar início à viagem.